Boa noite a todos, os que nos estão aqui, os que nos assistem via internet. O título da mensagem de hoje está aí: abençoado é o puro de coração. Estamos em uma série sobre as bem-aventuranças ou os abençoados e, como já foi dito, cada uma das bem-aventuranças está num crescente. E eu penso que a de hoje ela é o clímax de todas as bem-aventuranças, ou ela é a que divide as que vêm antes e as que vêm depois. Ela é o centro, talvez, de todas as bem-aventuranças. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, Mateus, capítulo 5. E vamos ler o verso de estudo desta noite, que é o verso 8. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. E ele diz por que eles são bem-aventurados, ou porque eles são bem espiritualmente. Porque serão os únicos que verão a Deus, serão os limpos de coração. Parece às vezes um contrassenso nessa mensagem. Quando olhamos para o nosso coração, Jesus diz que dele procedem todas as coisas ruins. Podemos ter um coração puro? Há poder em Deus para purificar o nosso coração? O que Jesus quer dizer com ter um coração puro, quando temos, na verdade, uma natureza corrompida pelo pecado? Vamos estudar isto nesta noite. A bênção de ser puro de coração é o que Jesus diz, e quando ele se refere a coração, na Bíblia, a palavra quer dizer justamente a nossa mente. Então, Jesus está dizendo, você é alguém que tem que ter uma mente pura. Você é alguém que tem pensamentos puros. Você é alguém que tem que pensar como Deus pensa. Mente, aqui, coração também tem a questão do centro da nossa vontade, o centro das nossas emoções, e também é o único lugar onde o Espírito de Deus age, é na nossa mente. Por isso, Jesus vai ao cerne do ser humano, dizendo, você tem que ser puro no seu coração, para que o Espírito de Deus, principalmente essa prerrogativa, possa falar ao seu coração. Se ele não for puro, o Espírito de Deus não poderá falar ao seu coração. Jesus disse que do coração, da nossa mente, é que procedem os nossos pensamentos. E o Senhor, lá em 1 Samuel, diz o profeta, que o Senhor olha para o nosso coração, para a nossa mente. É justamente aí que Deus olha. O que nós carregamos em nossa mente, em nossos pensamentos, é para este lugar que Deus olha. Ele está muito mais interessado com o que nós somos em nossos pensamentos, em nossa mente, do que o que nós fazemos para o Senhor. Eu lembro a história de duas amigas em São Paulo. Ela trabalhou numa empresa, ela era muito bem sucedida, viajou o mundo, e um rapaz se aproximou de uma forma muito gentil, sendo muito atencioso, tal, e no fim queria que ela desse um valor a ele, e ele não precisava disso. Maneiras gentis, educado. Então, quando você olhava exteriormente, uma pessoa extremamente educada, fina, gentil, caridosa, mas por trás as intenções, a mente era corrompida, os pensamentos eram distorcidos, era na verdade querendo tirar vantagem da situação. Por isso, para Deus o mais importante é o que você carrega na sua mente, porque é aí que o Espírito de Deus fala conosco, e aí é também aonde Satanás tenta entrar e derrubar aquilo que deve ser somente de Deus. Jesus falou que a nossa mente, o nosso coração deve ser puro, deve ser limpo. A palavra no grego para ser limpo aqui, literalmente é ser incontaminado, é ser limpo mesmo, puro. Tem a ideia de algo que é imaculado, a ideia de que não há sujeira, não há nada que venha estragar, não há defeito, livre de qualquer mistura impura. É a ideia de Jesus ao dizer que a nossa mente tem que ser pura, que os nossos pensamentos têm que ser puros. Vamos ilustrar da seguinte forma: é como você pegar grãos de trigo e eles não ter nenhuma palha juntamente com os grãos. Essa é a ideia de ter uma mente pura. Ou você ter
na verdade, o leite sem ser diluído, o leite puro. Essa também é a ideia de pureza. Ou você ter um exército onde não há nenhum desertor, você tem um exército puro, um exército limpo. Bem-aventurados, portanto, é aquele que tem integridade, ou aquele que não tem um coração dividido. E Jesus diz justamente que se você seguir dois senhores, você não pode fazer isso. Ou você vai seguir um ou vai seguir outro, e um deles vai dominar a sua mente e o seu coração. Assim, você não pode dizer que é de Cristo e ao mesmo tempo flertar com o pecado. Você não pode dizer que é de Cristo e na sua mente, no seu coração, você agir contrário à vontade do Senhor. É um contrassenso. É justamente sobre isso que Jesus está falando. Ou você tem um coração puro, dirigido pelo Espírito de Deus, ou você não tem esta pureza. É você estar livre de todo e qualquer desejo corrupto em sua mente. A sua mente é pura, ela é uma mente guiada pelo Espírito de Deus. O Dr. William Barclay, falando sobre bem-aventurados os puros de coração, ele diz: são aqueles que são puros os motivos, e são sempre e totalmente seus motivos sem mistura de engano, de fraude, de tirar vantagem, de enganar e assim por diante. Não há falsidade nos seus motivos. Esses são os puros de coração. O pronunciamento de Jesus contra os fariseus foi justamente essa, de que eram extremamente meticulosos na sua questão exterior, nas ordenanças, no cumprir as regras, mas no coração havia avareza, desejo de supremacia. O coração, a mente dos fariseus não era pura perante o Senhor, e Jesus condena justamente isso. Nesse contexto, Jesus deixa claro que não há uma dupla lealdade. Você não pode servir a dois senhores de Jesus neste contexto. Ou nós servimos completamente o Senhor com coração puro e verdadeiro, ou nós não seguimos o Senhor. Todos temos nossas lutas, e nós não podemos confundir aqui o fato de que Cristo tem poder de dirigir a nossa mente, da luta que nós temos nela, onde Satanás tenta trazer à nossa mente coisas que são deste mundo, ou coisas que são ligadas a ele, ou justamente as tentações, os pecados. Sermos tentados não é pecado. Satanás tenta colocar em nossa mente pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Isso não é pecado, são tentações. Isso não torna você impuro. O que torna você impuro é você alimentar na sua mente aquilo que não é de Deus. O que torna você impuro é você seguir um caminho contrário à vontade do Senhor. É a sua mente ser dirigida completamente pelo espírito do mal. Isso é ter uma mente impura. Jesus disse então que na verdade nós devemos ser aquilo que nós somos, tanto interiormente como exteriormente. O que você é o que você realmente é perante Deus, sem falsidade, sem trapaça, sem hipocrisias, sem mentiras. Essa é a mente pura que Jesus menciona. Nós somos o que nós somos, e o que nós fazemos é uma e a mesma coisa perante o Senhor. Somos os mesmos no privado como também no público. Nós devemos pedir perdão a Deus quando temos pensamentos impuros, mas se nós vivemos sempre pedindo perdão a Deus de algum pecado que nós caímos, é porque na verdade nós ainda não estamos limpos deste pecado, e a fraqueza ainda está em nosso coração, ou a tendência para esse pecado ainda está lá. E não é correto nós estarmos sempre pedindo perdão a Deus do mesmo pecado, porque o pecado deve ser tirado do coração, como foi muito bem ilustrado pela Simone. Nós devemos jogar ele fora do nosso coração pela graça e pelo poder do Espírito. Deus revela as nossas fraquezas para nós irmos a Cristo e Ele limpar o nosso coração dessa fraqueza. E não nós darmos desculpas e continuarmos nela. Nós devemos, se há essa tendência de nós estarmos sempre pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado, é porque a impureza do nosso coração ainda persiste. E Cristo precisa tornar o nosso coração puro, limpo. A sede de onde surgem os pensamentos que levam às ações
deve ser puro. E toda a tentação começa justamente no primeiro pensamento. Portanto, quando o pensamento vem, nós podemos dizer, como diz Pedro, resistir e ele fugirá de vós. Porque todo pensamento pecaminoso é uma obra de Satanás. E nós devemos resisti-lo. Nós devemos dizer, esse pensamento não é do Senhor, esse pensamento é teu e eu não aceito em minha vida, eu não aceito na minha mente. E como um poder sobrenatural, esse pensamento é tirado da nossa mente. Só que esta batalha, ela é diária, constante, a todo instante. Porque o objetivo de Satanás é tirar você da certeza do amor e do cuidado de Deus. O objetivo dele é tirar de você a certeza de que você é um filho amado. Ele quer levar você a olhar para as suas fraquezas e desanimar você. E quando nós estamos desanimados, nós somos uma presa mais fácil. Por isso, nós devemos, sempre quando tivermos nossos pensamentos levados pelo mal, dizemos, esses pensamentos não são teus, Senhor, e eu os rejeito. E deixar que o Espírito de Deus nos conduza. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles não têm absolutamente nada a esconder. Há uma ilustração de um senhor chamado Brian Johnston. Ele foi um conhecido radialista britânico. Ele diz que quando ele faleceu, os amigos dele publicaram homenagens a ele. E nela, o pianista americano George Shearing escreve, que foi um amigo dele há 40 anos, escreve o seguinte: conhecer Brian foi conhecer Brian. Simples assim. E o autor e compositor Tim Rice escreveu: o homem por trás do microfone era o próprio homem. É o aspecto de Brian que primeiro vem à mente. E Andrew Johnston, que é o segundo filho do locutor, ouvia como alguém que não tinha um lado obscuro. Segundo os historiadores, este senhor não era um homem religioso, mas era um homem extremamente íntegro na sua conduta. Não havia nada obscuro nele, ele era o que era. Por isso que diz que verdadeiramente amigo é aquele que ele fala sempre a verdade. Não aquele que usa de bajulação para tentar ser seu amiguinho, mas aquele que é verdadeiro com você sempre. E aquele que, se tiver que lhe puxar a orelha, entre aspas, ele vai fazê-lo, mas se você precisar dele às 4 da manhã, ele estará lá para te ajudar. E aquele que, quando você cair, vai estender a mão. E quando você estiver no auge do sucesso, ele vai aplaudir. Esse é o verdadeiro amigo. Ele é sempre a mesma coisa. Essas pessoas são os puros de coração. James Smith, falando sobre os puros de coração, diz que é ter um coração rendido completamente à vontade do Senhor. Este é um coração puro. É deleitando-se em tudo que se refere à glória e à honra do Senhor. Reputação é o que os outros pensam sobre você. Caráter é o que Deus sabe que é verdadeiro em seu coração, em sua mente. Portanto, Deus olha justamente para o nosso caráter. E a nossa conduta, sendo verdadeira, ela será confirmada pelo Espírito de Deus no coração das pessoas. Jesus diz então que aqueles que têm um coração puro, uma mente sem meias palavras, que têm uma mente dirigida pelo Espírito, aqueles que são verdadeiros, íntegros e corretos, esses são aqueles que verão a Deus. Há um salmo que diz: quem subirá e habitará nas mansões do Senhor? Aquele que tem mãos puras e um coração limpo. E através de Cristo nós podemos ser assim. Ele pode mudar completamente a nossa forma de pensar. Ele pode mudar completamente e tirar o preconceito, o orgulho, a vaidade, todas essas coisas que não devem estar no nosso coração e nos tornar semelhantes ao Senhor. Jesus diz: você está bem espiritualmente se a sua mente for pura, se o seu coração for puro. Se você tiver pensamentos puros, você está bem espiritualmente. E ele diz
você verá a Deus. A declaração de Jesus é extremamente belíssima, porque quando ele fala que nós veremos a Deus, ele diz que os limpos de coração, na verdade, pela fé, eles vão contemplar Deus no presente, eles verão Deus no dia a dia, no seu viver, eles vão sentir que Deus está ao lado deles, eles vão sentir que Deus caminha com eles. A ideia, na verdade, do verso é, você tem uma certeza absoluta de que Deus realmente anda com você, quando você tem um coração puro. Os de coração puro certamente vêm continuamente a Deus por si mesmos. Como? Na verdade, eles percebem que Deus está próximo, eles sentem a presença de Deus ao lado deles. Aqui ou acolá, eles sentem que Deus está ali com eles. Eles também compreendem quem Deus é. Eles têm uma concepção clara como Deus pensa e quem Deus é. E também eles têm uma boa comunicação com Deus. Eles vivem como na visível presença de Deus constantemente. Posso fazer uma pergunta para você? Nós estamos falando sobre ser puro de coração e sentir a presença de Deus. Você, quando entrou na igreja, você pensou que Ele estava aqui? Que Deus está sentado nos bancos da igreja? Que os anjos estão aqui? Ellen White diz que Cristo vem com os anjos e senta para ouvir, ser adorado, ser pregado e ser exaltado. Deixa eu contar uma história para vocês. Um rapaz namorava uma moça, ela a moça mais linda da faculdade e ele o rapaz mais inteligente e educado. Se namoraram e casaram-se, apaixonados um pelo outro. Um dia ela, fritando algumas coisas, o óleo saltou nos seus olhos e ele a levou rapidamente ao médico, ao oftalmologista, mas todos os exames foram inúteis e ela ficou cega. Ele teve que levá-la ao trabalho, porque ela não enxergava mais. E ele todos os dias pegava seu carro, atravessava a cidade até o outro lado, a deixava no trabalho e voltava para o seu trabalho. Fazer isso uma semana, um mês, alguns meses, um ano, chegou um dia que ele falou para ela: eu estou cansado de levar você. Eu vou lhe comprar uma bengala, vamos contar os passos que você sai de casa até o ponto do ônibus, você vai pegar o ônibus, lá você vai contar os passos para descer e ir até o seu trabalho. E ela, submissa, uma moça cristã, falou: está bem, eu compreendo que realmente é difícil para você me levar ao trabalho. E ele comprou uma bengala, contou quantos passos ela dava de casa até o ponto do ônibus, e algumas vezes, inicialmente ele foi para ela se acostumar, e depois disse: agora você vai sozinha, não vou mais levar você. E ela foi sozinha. Um dia, antes dela descer do ônibus, ela ainda jovem, uma moça bonita, antes de descer do ônibus, o motorista do ônibus disse para ela: a senhora é uma mulher muito admirável. E ela disse para ele: o que há de admirável numa mulher cega e sozinha? E desceu do ônibus e foi para o trabalho. Ele disse para ela, o motorista do ônibus, quando estava para atravessar a rua, disse: todos os dias, quando a senhora desce do ônibus, há um homem de branco na esquina e espera a senhora atravessar a rua e depois ele vai embora. Aquele homem de branco era o seu esposo. Ele nunca a abandonou. Ele seguia o ônibus de carro e a levava ao trabalho sem ela ver. É assim que Deus é conosco. Nós não o vimos, mas Ele sempre está ao nosso lado. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Por isso, Ele está aqui. Por isso Jesus diz: os limpos de coração sentirão a presença de Deus ao seu lado. Os limpos de coração saberão que Deus nunca os abandona e que Deus está com eles. Os limpos de coração
verão Deus como Deus realmente é. Eles verão Deus como Deus vê as coisas. O que é santo, o que é profano. O que é de Deus está na vida deles, o que não é, pela graça e pelo poder do Espírito, eles tiram da sua vida. Os limpos de coração têm um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento, essa intimidade com Deus é o que os motiva a procurar a pureza do coração, muito mais do que o medo do castigo ou o medo de perder alguma coisa. O que os motiva a ter um coração puro é essa intimidade, a presença do Senhor em seus corações. Os limpos de coração são aqueles que veem Deus como um Pai amoroso, compassivo e bondoso. Eles jamais verão Deus como um ser arbitrário, vingativo ou maldoso. E também, no ápice de ver a Deus, eles verão em Jesus, na verdade, a revelação de Deus na humanidade. Todas as vezes que eles olham para Cristo, eles veem, ali está Deus, e Ele é o meu conforto e a minha segurança. E no fim, Jesus diz que aqueles que verão a Deus, o verão face a face, em breve, na glória. Hoje nós vimos Deus pela certeza da presença dEle, pela certeza que Ele caminha conosco. Nós o vimos como um Pai bondoso, nós o vimos como alguém que cuida de nós, mas em breve nós o veremos face a face por toda a eternidade. Que sejamos puros de coração, que tenhamos motivos puros de viver para a glória do Senhor e viver para a honra de Cristo. E assim, com a nossa mente pura, guiada pelas coisas do céu, pela direção do Espírito, possamos em breve ver Jesus voltando nas nuvens dos céus e estarmos eternamente com o nosso Deus. Esse é o seu desejo? É isso que nós mais desejamos em nosso coração. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não queremos ter em nosso coração nada que não seja Teu, Senhor. Nós não queremos ter em nosso coração nada que nos afaste da íntima comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder, a deixarmos as coisas deste mundo e pensarmos no mundo por vir, em pensarmos na Tua presença conosco, em pensarmos que o Senhor sempre está conosco e que nunca nos abandona. Dá-nos a graça, Senhor, de andarmos contigo a cada dia e deixarmos o nosso coração descansando nos Teus braços de amor. Leva-nos em segurança nessa semana. Dá-nos as Tuas bênçãos, também aos nossos familiares, amigos, aos nossos irmãos. Guarda-nos, Senhor, de todos os perigos e males deste mundo e dai-nos a certeza de sempre estarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém.